Olá, pessoal do Saúde em Evidência. Começamos mais um podcast aqui. Estamos iniciando, né? E muito importante, né, Jeff? Como todos os podcasts nossos são, mas esse aqui tem um sabor especial. Janeiro Branco. É hora de cuidar da mente. Do corpo, todo mundo já vê que a gente já cuida, né, Jeff? Oh, demais. Agora, da mente, Janeiro Branco ajuda a reforçar. E a gente trouxe hoje uma convidada mais que especial. Quem que é, Jeff? Ah, mas eu vou fazer algo diferente hoje, Alex. Faça. Estamos no Janeiro Branco, né, que é uma campanha super importante. Nós temos aqui a doutora Natália, que é psicóloga. E não apenas uma psicóloga qualquer. Ela tem diversas especialidades, mas vamos começar a falar sobre a parte clínica, né, Alex? Sim. Doutora, muito bem-vinda ao Saúde e Evidência, esse canal que eu e o Alex já temos já há algum tempo. Seja muito bem-vinda e hoje vamos ver se a gente consegue conhecer um pouco mais da doutora Natália. Muito obrigada pelo convite, meninos. É um prazer estar aqui falando com vocês de um tema tão importante, né? Janeiro Branco, que agora é lei, inclusive, desde o ano de 2024, né? Com a crescente do movimento wellness, né? Do bem-estar, falando já do corpo, saúde mental veio justamente para consolidar, né? Dentro do nosso cenário que não basta cuidar só do corpo, porque a mente é quem governa o restante, né? Então, Janeiro Branco está aí para nos fazer refletir ao longo dos meses, né? Ao longo desse ano, a importância de falar sobre saúde mental e saúde emocional. Isso. E nada melhor do que conhecer a nossa convidada, né? Falar de um tema tão importante, Janeiro Branco, que faz parte já das políticas, né, públicas e ganha essa notoriedade tão importante. E a gente começa o mês de janeiro falando da mente. Doutora, a gente queria, sempre é de praxe aqui no Saúde de Evidência, conhecer um pouquinho sobre o nosso entrevistado. Então, a gente gostaria que a senhora falasse um pouquinho da sua formação. Quem é a doutora Natália? Claro. Bom, a doutora Natália, para além dos aportes teóricos, né? É uma esposa, é uma filha, acho que isso vem em primeiro lugar nessa Constituição. Mas sou psicóloga clínica, né? Já atuo no cenário há quase 10 anos. Também sou gestora de recursos humanos, especialista em avaliação psicológica, professora universitária, né? Então, temos um pouquinho de know-how para falar sobre saúde mental, tanto na clínica, tanto quanto no cenário organizacional, né? Já fazendo aí aspas para a NR1, que vem justamente falar da importância da saúde mental no contexto organizacional. E hoje nós atuamos diretamente, tanto na clínica, tanto quanto dentro das organizações, né? Trabalhando a saúde mental para cuidar do colaborador, mas para também gerar resultados para a empresa. Quando a gente fala de cuidado da mente, talvez seja o que mais está em voga, né, Alex? Sim, aí vem minha primeira pergunta, Jeff. Já vai começar perguntando? Já vamos, tem que perguntar. Eu tenho um monte de dúvida aqui, mas é o que o Jeff falou, saúde mental está em voga, né? Essa palavra está em evidência. Mas tá evidência, né? Isso muito é importante, bem, é importante essa palavra. E por que isso está acontecendo, né? Está tendo mais casos de problemas assim, né? De patologias, de ações, ou isso é fruto de um maior conhecimento? As pessoas estão tendo mais tendo mais. Nossa, me deu branco. Não precisa não. Precisa não, eu corto. As pessoas estão tendo mais informação. Precisa não, moça. Precisa, senão você não dá corte lá. Pode perguntar. Ah, tá. Doutora, então, as pessoas estão tendo mais consciência dos seus problemas mentais, ou isso é uma moda passageira, né? Essa evidência que as questões mentais estão tendo? Uhum. Eu espero que isso não seja uma moda passageira, né? Porque nós crescemos com os nossos avós dizendo que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E, em pleno século XXI, eu ouso dizer para vocês que nós tomamos a consciência de que o corpo está padecendo das nossas emoções. Aquilo que a gente não fala, o corpo converte em sintomas, em uma manifestação psíquica. E é a partir dessa manifestação que nós estamos vivendo por via dos comportamentos que a saúde mental tem consolidado o seu lugar no cenário do adoecimento psíquico.
Porque se a gente for olhar há décadas atrás, eu diria que há uma década, né, nunca se falou tanto de saúde mental como atualmente. Hoje nós temos muito mais acesso à informação, porque antes a gente só sabia falar como bom goiano que nós temos um trem no peito e não sabia dar nome. Hoje a gente pode ousar em dizer que, às vezes, esse trem no peito pode ser uma crise de ansiedade ou pode ser, de fato, algo que a gente precisa de um cardiologista, né? Mas, e que isso está também interligado. Então, hoje nós temos uma tomada de consciência dessa população, principalmente da população mais jovem, que é preciso se cuidar dessas emoções para que o corpo também consiga corresponder a isso, porque só um corpo bonito não basta, é preciso ter uma saúde mental que esteja ali sendo acompanhada. Não há uma perfeição, mas a gente precisa aprender a lidar com essas imperfeições que nós temos. E esse foi o problema que eu digo da geração passada. Nós varremos isso para debaixo do tapete, olhando apenas para o corpo, apenas para um comportamento um pouco mais arrojado, e a gente achava que falar de emoção, falar de sentimento era, de fato, algo bobo, né? E hoje nós percebemos que não. Então, no nosso cenário atual, eu percebo que nós temos essa consolidação, né, das pessoas, do mercado em si, aí eu digo da psiquiatria, eu digo da neurologia, que vem também consolidando o posicionamento do psicólogo também, né, e a importância desse cuidar da mente, não só no viés da medicação, mas também da fala. Perfeito. E quando a gente fala, quando o Alex, emendando já nessa sua pergunta, Alex, o ser humano ele é cíclico, né? Cada ciclo se fecha, um novo começa, e muitos ciclos eles se mantêm juntos, né? Sem que um outro finalize. Quando a gente fala de saúde mental nessa nova geração, muitos estudos demonstram que a gente tem a geração mais agitada, mais insegura, mais cheia de trauma. Isso leva a um monte de inseguranças que reflete lá no mercado de trabalho, pegando Sim. já um dos vieses da sua atuação profissional. Graças a isso, nunca se deu tanta importância à psicologia. Uhum. Eu ouso dizer que na última década talvez tenha sido a década de ouro do crescimento da importância da psicologia, que era uma profissão que muitas vezes tinha alguns tabus, né? Eu vou para o psicólogo. Isso é frescura, coisa de doido. Enfim, muita gente da minha geração, eu que sou jovem há mais tempo, prefiro pensar assim, né, Alex? Sim, com certeza. Falava, não, psicólogo é frescura, não precisa disso, né? Só que a gente percebeu um avanço maior no interesse das pessoas pela psicologia, nos tratamentos multidisciplinar, e também o interesse das pessoas em se formarem em psicologia. Tanto é que o número de faculdades de psicologia explodiu nessa última década. Né, atualmente, o curso de psicologia é o segundo maior curso mais concorrido no Brasil, perdendo apenas para medicina, né? E a gente fica ali entre odonto e psicologia quase que no mesmo nível. Entre as profissões da saúde. Isso, mais procuradas no nosso cenário atual. Uhum. Eu creio muito nisso, porque como professor universitário a gente vê um aumento extremamente expressivo, né? Sim. Por procura das pessoas se tornarem psicólogos. Mas com o aumento dessa vida moderna, dessa agitação toda, somada a essa insegurança, doutora, na sua visão, quais são os grandes desafios que as organizações, as empresas, elas vão acabar enfrentando quando a gente fala de saúde mental? Sim, hoje a gente já enfrenta principalmente o burnout, né? Esse é um dos maiores desafios que nós temos em comprovar de fato que aquele colaborador, que para ele que nem tudo é burnout. Nós somos um ser indissociável. O trabalho de casa, o problema de casa eu não deixo em casa e da empresa eu não deixo na empresa. Está tudo junto e misturado. Daí a importância do processo psicoterápico, né? Até onde é meu e onde é do outro. Eu preciso aprender a dissociar isso, né? E para a organização, isso é um bem precioso. O colaborador não sabe dissociar. Essa semana, inclusive, eu recebi uma colaboradora, né, no RH, onde ela disse, não, mas quando eu vim para cá, eu já fazia uso de medicação, né, eu já tinha depressão, mas aí eu vim para cá, ficou pior. E aí a gente precisa dizer para ela, olha, o trabalho, por ser algo estressante, que tem uma pressão, que você precisa ter uma entrega, ele potencializa, mas você já vem fragilizado. Então, a culpa, eu diria que a responsabilidade, ela não é apenas da empresa em cuidar da saúde mental desse colaborador.
Ele precisa ter a consciência de que a empresa pode ser um facilitador para que ele entre em contato com o psicólogo, com um acompanhamento, né, com um encaminhamento através do RH. Mas se isso não acontecer, ele também precisa parar para se olhar e se cuidar. Hoje, com a chegada da NR1, as empresas estão sendo forçadas a parar para fazer esse olhar de forma compulsória. Querendo ou não, é lei e acabou, né? Se não cumprir, paga multa. Mas a principal dificuldade que nós encontramos no cenário organizacional é conscientizar o colaborador, é que ele quem precisa pedir ajuda antes da empresa fazer qualquer intervenção. Porque o adoecimento, ele não começa somente dentro da empresa, ele pode acontecer dentro da empresa? Pode, não estou eximindo a empresa disso. Mas existem alguns cenários que o colaborador ele já vem fragilizado, ele já faz o uso de um psicoativo ali para ajudar, né, a manter um equilíbrio, e aí a gente quer terceirizar essa responsabilidade para a empresa. Então, trabalhar esse nível de maturidade com os colaboradores, ele é importante. Só ter acesso à informação me ajuda? Não. É preciso uma tomada de decisão mesmo de querer mudar. Então, esse é, de fato, um desafio para qualquer organização, porque nem tudo é culpa da organização. Mas hoje, então, na sua visão, quando a gente fala de saúde mental, hoje ela já faz parte, né, da cultura da empresa. Sim. Querendo ou não, ela tem que ter essa cultura. Tem que ter essa cultura. É lei, né? A empresa que não cumprir isso vai ser penalizada. Mas isso também, apesar de ter que fazer parte da cultura dessa empresa, ela também passa a ser um diferencial. Acolher esse colaborador, encaminhar esse colaborador, isso faz com que aqueles que estão de fora queiram participar. Já existem benefícios, né? Já existem N empresas que oferecem o benefício, por exemplo, da saúde mental para os colaboradores. E aí esse colaborador ele pode ter acesso a esse cuidado pagando mais barato. Em alguns casos, ele nem paga. E aí eu te pergunto assim, você sabe qual é o índice de adesão disso? Mesmo que ele não pague, muito baixo. E por que a senhora acha isso? Primeiro, porque nós ainda temos um tabu quando nós falamos de saúde mental. Algumas pessoas acham que agora eu não preciso disso, né? Outra, nós temos, de fato, uma resistência. Quem é que quer falar daquilo que dói? Nós somos o primeiro a nos burlar. Às vezes a gente prefere contar para uma amiga ou para um amigo que não pode nos ajudar, mas você fala, ai, desabafei, tô leve, né? Enquanto, na verdade, a gente não tá leve, aquilo é temporário, é um placebo, né? E isso vai se acumulando. Então, o primeiro tabu, depois dessa resistência em poder falar daquilo que dói, de achar que o outro vai te julgar, porque isso é assim, notório quando o paciente chega para nós no consultório, ele já fala, não, mas você não vai me julgar, né? E aí a gente fala, olha, não há julgamentos aqui, né? E, acima de qualquer coisa, ainda tem o sigilo da relação paciente, né? O que ele fala ali, fica ali. Então, é preciso construir esse ambiente para quebrar esses tabus, esses a priori que a gente ainda tem acerca dos psicólogos. A gente teve um caso recente, tem vários casos na imprensa, mas teve um de uma empresa, acho que foi aqui em Goiás mesmo, em Goiânia, onde a pessoa pegou o carro da empresa e saiu batendo em vários outros carros, depois de ser demitido, né? Batendo em vários outros carros, estavam no estacionamento assim. Isso claramente é um descontrole emocional, correto? Até que ponto, você falou, a empresa muitas vezes não tem culpa disso, né? Às vezes vem de fora, né? Mas até que ponto uma empresa pode se blindar contra uma situação dessa, né? E enquanto essa nova NR1 ela pode contribuir para isso, né? Tem alguma estratégia das empresas, né? Empresas maiores, a respeito disso, doutora? Então, confesso para você que eu não vi esse caso, né? Mas tem vários. Tem outros, vários, né? Que às vezes a gente desliga o colaborador e a gente não espera que ele vá ter um surto ali naquele momento. Mas
como que as empresas podem se blindar no aspecto de, por exemplo, um desligamento? E aí eu vou até usar um meme aí da rede social, que antigamente o pessoal falava dos desligamentos humanizados, né? A ciência nos comprova, e tem pesquisas, que a dor do desligamento, ela é semelhante à dor da perda de um ente querido. Por Sim. quê? Porque é uma notícia que ela chega de maneira abrupta e você não estava esperando por aquilo. Sim. Então, você potencializa vários fatores psicológicos naquela pessoa e ela nem sabe como ela mesma vai reagir, né? Então, de fato, assim, eu não vejo como a empresa se blindar referente ao comportamento que é do outro, né? Eu não posso prever como você vai reagir mediante a sua informação de desligamento, mas eu posso criar processos para minimizar possíveis manifestações desse comportamento. Eu já ouvi relatos de colaborador que recebeu um e-mail do seu desligamento, né? É assim, inconcebível esse tipo de comportamento. Se eu quero desligar um colaborador, por maior problema que ele seja para a minha instituição, de fato eu preciso chamar ele ali no particular, sem exposição, eu preciso criar um ambiente psicológico para aquilo de maneira mais segura, devolver o feedback para ele, né, fazer com que esse gestor ele tenha domínio da técnica de feedback, isso é importante. Então, a gente começa agradecendo, fala dos pontos positivos, mas que houveram ali mudanças no cenário da organização para essa tomada de decisão. Eu sou do time, né, a favor que, se você já vai mandar embora, para que você vai ficar enfiando o dedo na ferida? Né? A gente não chuta cachorro morto, com perdão da expressão. Isso seria apontar os pontos falhos, né? Sim, né? Claro que eu posso citar um ponto ou outro de melhoria, posso, mas não é porque eu vou desligar uma pessoa que eu preciso jogar, de fato, toda a incompetência técnica dela ali, naquele momento de desligamento, porque o desligamento em si ele já é doloroso. Por mais que essa pessoa estivesse esperando isso, na hora que você chama para mandar embora, a gente sabe que ela sente. Claro, com certeza. E às vezes não é nem uma incompetência, né? Às vezes uma contingência do momento, né? A empresa está passando por um período ou não. Sempre tem incompetência. Quem vai primeiro... Eu sou do time do depende, sabe por quê? Porque se você tem um bom colaborador e, às vezes, você precisa, de fato, fazer uma redução de quadro, né? Nós temos um cenário financeiro muito difícil, você vai tentar aproveitar ele em outro lugar. Uhum. Em última hipótese, você vai desligá-lo. A gente vai mandar um colaborador... desligar esse colaborador, de fato, quando não há um resultado satisfatório para a empresa. Agora, se ele traz esse resultado, a gente vai tentar ao máximo, nem que seja reaproveitar ele em outro departamento. Então, eu acho que assim, depende muito do cenário para a gente não conseguir reter um talento. Eu já tive casos onde a gente fechou uma multinacional e teve colaboradores que ficou para, como se diz o outro, apagar a luz e fechar a porta, até o último dia, de tão bom que ele era, né? Que ele ficou, ele ajudou e falou assim, olha, agora, de fato, acabou. Então, a empresa ela também cria estratégias para reter talentos. Perfeito. E a escolha de desligar alguém sempre é uma decisão difícil, ainda mais para o gestor, para um bom gestor. Ou não? Também depende. Por quê? Só dói para o gestor desligar uma pessoa se aquele colaborador, de fato, é um colaborador que performa, mas ele tem aspectos ali, por exemplo, da vida pessoal que está comprometendo o trabalho dele. Às vezes você conhece a história de vida daquela pessoa, você sabe das limitações, ele tem um bom coração, mas ele não entrega. Você fala, cara, você é uma ótima pessoa, mas o seu resultado não consegue aparecer pelos entraves que você tem. E, na grande maioria, esses entraves, eles aparecem no relacionamento interpessoal. Por quê? Porque está relacionado ao desenvolvimento dessa pessoa, a estrutura familiar, o nível de escolaridade, como que ele se porta nas relações interpessoais. Então, isso é o que corrobora. A gente contrata por habilidade técnica, mas 99 das vezes a gente manda embora por relacionamento interpessoal, ou seja, por comportamento. Então, só dói para o gestor mandar uma pessoa embora se, de fato, essa pessoa tem uma série de quesitos que, enquanto pessoa, ela é boa, mas ele não conseguiu desenvolver esse colaborador para retê-lo. Agora, caso contrário, eu acho que ninguém sofre quando você manda embora um colaborador problema, mesmo sabendo que é ruim. Você se livra desse problema, né?
Eu acho que esse é o cenário organizacional, desculpem a franqueza. Mas a gente quer isso, franqueza. Beleza, tá certo. E, Desculpa, Alex, Pode mas falar. assim, a pergunta ela foi direcionada muito mais naquele quesito de que um bom gestor, ele também tem que ter um bom preparo emocional para lidar com diversas situações. Principalmente o gestor, porque liderar é um caminho solitário. Você pode ter ali vários líderes ao seu lado, mas existem situações no processo de liderança que só o líder vivencia na pele e o outro não consegue entender. Porque mesmo que você tenha um colega líder, o seu processo de desenvolvimento de liderança, ele é diferente do outro, porque cada um desenvolve a sua liderança de acordo com o seu estilo de vida. Por isso que, às vezes, nós temos um líder mais paternalista e, em contrapartida, eu tenho outro que já é mais linha dura, porque aquele é o estilo de pessoa dele. E aí, esse caminho para ele é, de fato, mais solitário. Então, eu posso conversar, eu posso tentar entender, mas eu não vou conseguir vivenciar da forma como você vivencia. E esse é o caminho do líder. O líder, às vezes, é aquele que vai almoçar sozinho, porque a equipe dele, como se diz um colega, ele não está no grupo que tem um grupo para falar mal dele. Ou seja, ele está sempre só nessa caminhada. Tem uma frase muito famosa, né, justamente na formação organizacional, que é: quer experimentar a solidão, seja líder. Justamente. E é justamente isso. É a forma mais simples de se tornar solitário. Mas seguindo essa mesma linha de raciocínio, doutora, enquanto gestora de pessoas, enfim, quais são os principais desafios que a senhora encontra no dia a dia das empresas? Não sei se a gente pode citar algumas delas aqui, Alex. Melhor não, né? Das empresas. Isso. Não, Que ela trabalha? que ela trabalha. Ah, e é com a senhora. Olha, eu vou te dizer que o maior desafio de Veio todas são as algumas empresas pessoas. na minha cabeça. Não posso falar. Eu acho que é melhor a gente deixar quieto, porque assim, o problema das empresas são iguais para todos, são as pessoas, né? Ainda hoje eu estava num cliente e eu brinquei e falei assim, olha, se você pegar todas as pessoas daqui, colocar do portão para fora e trazer essa pessoa e colocar aqui dentro, nós não teremos mais nenhum problema. Por quê? Porque todos os problemas ficaram do portão para fora, né? A gente tende a pensar que o problema é a empresa e não. O problema não. Porque o que é empresa? Empresa é um nome, é uma marca, né? Mas o que constrói essa empresa são as pessoas. Então, o problema está nas pessoas. Tá bom, tudo bem. Até aí eu concordo. Mas eu tenho uma pergunta. Então, são as pessoas que adoecem as empresas e não as empresas que adoecem as pessoas. Mas e a cultura de certas empresas? A cultura da empresa vem do líder. Quem forja a cultura de uma empresa é a liderança, ou seja, é o dono dessa empresa. Vou te dar um recorte a nível cenário Goiânia, né? Aqui, região centro-oeste. Nós temos relativamente, a maioria do nosso comércio é microempreendedor. O microempreendedor, ele não aprendeu a gerir negócio, ele aprendeu a escalar o negócio dele faturando. Ele não teve preparo de gestão, ele não sabe o que é um indicador. Às vezes, ele cobra um funcionário achando que ele não performa e quando você chega para fazer, por exemplo, uma gestão por resultados, que é um acompanhamento 1 a 1 ali com aquele colaborador, você vê que ele consegue performar e o dono não consegue avaliar. Ou seja, quem que é o problema da empresa? O dono. Já teve cenários de consultorias que falam assim, gente, o problema dessa empresa é o dono. É só trocar o dono e vai dar tudo certo, né? Por quê? Porque não sabe gerir, sabe vender, é um bom vendedor. Mas, em contrapartida, eu tenho pessoas que adoecem essas empresas. O que corrobora para o sucesso ou insucesso de uma empresa, seja ela grande ou pequena, são os colaboradores que a compõem. Então, se eu tiro todas as pessoas daquela empresa e fica só as máquinas, o que nós vamos ter? Problema de óleo, de mecânico, né? Mas pensa, sente, cria, inova? Não. Faz o que precisa ser feito. As pessoas, quem traz o crescimento, elas quem trazem a inovação. Então, o processo da saúde mental, ele vem justamente para que a gente possa cuidar do ativo mais precioso dessa organização. Que a Venata vai falar para nós que o bem mais precioso de uma organização são as pessoas. E, de fato, né, são elas que corroboram para o crescimento delas. Então, se eu preciso inovar, se eu preciso mudar, eu também preciso cuidar. Porque a gente brinca na psicologia que é igual uma plantinha, né? Você tem que podar, você tem que aguar, você tem que regar, você tem que, às vezes, colocar num vaso maior, porque aquele vaso ali já deu
a ramificação necessária, né? A raiz já cresceu até onde podia crescer. E é, de fato, dentro de uma empresa, da mesma maneira. Se você está num vaso e a sua raiz já cresceu e você não consegue mais se aprofundar, de duas ou uma. Ou você tem competência técnica para ir para um vaso maior, ou você precisa entender que você precisa comprar um outro vaso. Ou seja, você precisa partir para o mercado. E é nesse cenário que ter o autoconhecimento ele é importante, né? Primeiro porque eu preciso me examinar. E aí, quando eu falo de examinar, nós vamos falar de carreira. Eu estou construindo a minha carreira de uma forma saudável, porque hoje a gente quer carreira meteórica, né? Comecei ontem e hoje eu já quero ser o dono da empresa. Não, eu sou o CFO, sou o CEO aqui. E não é assim. Eu preciso de uma experiência técnica, eu preciso de uma maturidade comportamental e emocional para ser líder. Porque para ser líder você tem que aguentar porrada. O líder que não aguenta porrada tem alguma coisa errada, né? Até o dono da empresa, que é o dono, não aguenta porrada, imagina o restante. Então, como que eu posso querer aguentar, né, de fato, essa carga pesada de um líder, sendo que eu não tenho maturidade emocional? Será que, de fato, esse colaborador, no ato do desligamento, que ele pega o carro dessa empresa, será que realmente ele estava preparado para aquilo, no sentido de como que uma empresa também mantém um colaborador que tem tal atitude? Quais foram as outras atitudes que ele teve antes de ser desligado? Será que ele foi chamado para um feedback? Porque o feedback ele faz parte de uma cultura de acompanhamento. E esse acompanhamento, essa devolutiva para o colaborador, ela corrobora para a saúde mental. Por quê? Porque a gente tem uma crise de ansiedade. Então, eu preciso devolver feedbacks constantemente, principalmente para jovens, né, no cenário mais novo agora, para que eu apazigue essa carga emocional. Então, eu preciso desenvolver os meus gestores para que eles acompanhem esse processo, mas eu também preciso olhar para o lado desse colaborador, que eu preciso entender que se eu não der feedback para ele, o nível de ansiedade dele sobe e aí eu posso ou perder ou daqui a pouco ele se sente incompetente e ele é um bom funcionário. O meu líder precisa estar preparado para isso. E né, nesse sentido, como a gente fala de empresas, mercado, nós temos diversos segmentos, né? Sim. Existe algum segmento em que as pessoas, do ponto de vista mental, adoecem mais ou não? Saúde. Eu pensei nisso, mas eu queria ouvir primeiro a resposta dela, Alex. Já que você tendenciou, né? Olha, eu acho que na área da saúde hoje, de fato, nós temos um esgotamento muito grande. Por quê? Pelo excesso de plantão, né? Pelo excesso da carga horária de trabalho. Nós temos colaboradores que trabalham 24 por 24 e não é nem 12 por 36 mais, porque sai de um plantão, vai para o outro e assim sucessivamente. E o corpo, ele precisa descansar. Se esse corpo não descansa, a gente não consegue fazer uma regulação hormonal. E aí não adianta ir para a academia, malhar, me encher de pré-treino para eu ficar ligado e eu ficar acordado, porque algo vai estar desregulado. E se eu não tenho uma homeostase durante, né, uma higienização do sono ali, se eu não faço essa regulação, eu potencializo a minha saúde mental. Né? Por quê? Porque o complexo B, que é responsável pela parte ali de regular esses hormônios, até mesmo o paciente às vezes chega para nós, a gente pergunta, já fez exame? Como é que tá? Fez algum check-up? Né? Isso é importante para a gente saber como é que está a parte do nível hormonal desse paciente. Porque isso vai influenciar diretamente na performance dele no ambiente de trabalho. E o pessoal da área da saúde hoje vive um excesso de trabalho, principalmente no cenário pós-pandemia. Porque a gente vivenciou muito luto, principalmente quem atuava na linha de frente da Covid, né? Não se tratou tudo aquilo que foi vivenciado, todos os traumas, todos os lutos, porque acho que em um dia você perdia 10, 20, 30 pessoas, dependendo do cenário do hospital. E, querendo ou não, isso fica, como se diz o pessoal da enfermagem, nós ficamos meio sequelado, né? Por quê? Porque a alta demanda do luto naquele momento, ele crava uma marca minêmica para esses colaboradores e eles não buscaram acompanhamento. Muitos até foram encaminhados e não buscaram. Ou seja, eu tenho profissionais adoecidos que cuidam de outras pessoas. Jeff, você pegaria um avião com um piloto que estaria 48 horas ligado, sem dormir? Alex, depende da necessidade. Estou brincando. Obviamente, né, você quer pegar uma pessoa que esteja descansada e apta para um trabalho, obviamente.
mas a gente não tem esse mesmo cuidado quando é o profissional da saúde, né? Sim. Por exemplo, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um médico, um Quando você citou a farmacêutico. aviação, não é permitido de forma alguma. De As- jeito. E as por que na regras- nossa profissão sendo que muitas vezes o risco, né, a capacidade de criar riscos por esse estado, ele é muito similar, né? Vide o que acontece ultimamente, né? Quando você tem erros e você pesquisa o histórico desse profissional, é lógico, tem todo a questão da responsabilidade, tudo, mas muitas vezes não avalia que ele está ali há 48 horas e até mais Sem em descanso. plantão, e com a vantagem que o piloto ganha muito mais, né? Mas talvez aí você já explicou e já deu a resposta, né? Mas eu A quero A questão ver da se... sobrevivência. Isso. Então, na aviação, inclusive, nós Eu temos quero dizer assim, por que a saúde não consegue mudar isso? Então, quando a gente olha para o cenário da aviação, nós temos um fator muito interessante. Quando um avião cai, pega-se, então, todo aquele protocolo do que deu errado, o que falhou naquela aeronave que a gente precisa melhorar. Então, a aviação tem esse cuidado. Na área da saúde hoje, nós não temos o cuidado, por exemplo, de fazer uma sindicância, às vezes uma averiguação de fato, para entender se aquele erro médico ou aquele erro do enfermeiro ou do técnico, ele foi recorrente, se foi a primeira vez, se ele estava há quanto tempo sem dormir, se ele estava fazendo uso de algum tipo de medicação. Nós temos alguns protocolos na área da saúde depois que o leite derramou. Mas e antes? Qual que é o acompanhamento, o preparo? E aí nós temos, além de tudo, a própria omissão desse colaborador. Por quê? Diferente da aviação, eu estou lidando com salário mínimo, né? No sentido, assim, muito inferior. Então, eu tenho uma sobrecarga de trabalho para conciliar o ganho para que essa pessoa possa sustentar uma família. Será que se nas nossas políticas públicas a gente tivesse uma melhor remuneração para esses profissionais, nós não conseguiríamos com que ele reduzisse a carga horária de trabalho e que assim eu criasse mais oportunidades no cenário perfeito, eu teria muito mais enfermeiro que não precisaria dobrar? Porque hoje a própria legislação me diz que eu tenho o período de descanso de uma jornada para outra. Às vezes esse colaborador não obedece isso, porque ele sai Mas daqui e ele isso, a vai pra outra legislação, ela empresa. fala justamente sobre o emprego. Exemplo, eu trabalho na instituição A. Naquela instituição, eu vou respeitar esse período de descanso. Sim, Só que ele tem um outro vínculo. justamente. Aí, nesse outro vínculo, ele também, perante a legislação, ele, observando isoladamente cada emprego, ele está cumprindo o descanso. Só que, na verdade, esse descanso não existe. Então, para a legislação, nem para a legislação, porque se você for levar isso para um âmbito jurídico e você conseguir comprovar, fica comprovado que ele não descansou. Então, a primeira omissão, a autorresponsabilização, é do profissional. Ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer. Ninguém te leva para a academia e fala, vai malhar, pode te colocar lá numa esteira. Se você não quiser andar, você não anda. Então, a primeira autorresponsabilização, e aí é por isso que eu falo, a empresa pode te fornecer um acompanhamento psicoterápico de graça. Se você não quiser, você não vai. Sim. Então, a autorresponsabilidade do profissional da área da saúde, muitas das vezes, ela fica vendida pelos baixos salários, pela baixa remuneração. Sim. Se a gente for olhar nesse cenário, a gente não consegue nem competir. Em um ambiente onde você paga quase 30, 40 reais num saco de arroz e a hora de trabalho dele não vale nem 15, 20 reais, o que você acha que ele vai fazer para sustentar a família? Ele vai pegar 2 plantões consecutivos e ele vai dobrar todos, se ele puder, para que o filho ou a família tenha uma melhor qualidade de vida. Por isso que a gente vê profissionais da área de saúde com 2, 3 ou mais empregos, né? Justamente. E aí, eu costumo dizer, né? No mundo corporativo, a gente brinca não, isso é uma teoria já comprovada, que é a corrida dos ratos. A pessoa entrou nessa corrida dos ratos e para sair é muito complicado, porque se ela deixa o emprego, ela tem muitas atividades, porque ela tem muitas responsabilidades. Uhum. E ela começa a carregar o fardo do mundo do seu mundo às suas costas e, um dado momento, a mente cobra, o corpo cobra. O corpo cobra. Né? É justamente assim, entender que esse movimento, a empresa tem uma vaga. Você tem a sua demanda pessoal. Então, se você não conseguir frear o outro, ninguém vai fazer isso. Quem vai pela via do excesso é só o próprio indivíduo.
E a empresa precisa daquela mão de obra. A empresa é que está exposta, contratando uma pessoa que ela não consegue se autogerenciar. Por quê? Porque daqui a pouco ela põe um paciente em risco, esse paciente vem a óbito por um mau procedimento realizado por aquele profissional. É o nome da instituição que vai estar ali em descrédito. A instituição quem vai precisar se movimentar, né, para se posicionar, enquanto colaborador, na grande maioria das vezes, o que acontece com ele? Vai ser desligado. Sim. E aí? Resolve o problema? Não. Hoje em dia, se a gente for olhar num critério de saúde mental, ser desligado em alguns cenários para o colaborador, ele acaba sendo vantajoso. Você vai me mandar embora, eu vou pegar o meu acerto, porque as nossas políticas públicas, elas corroboram para que essa pessoa ela se mantenha numa zona de conforto. E aí, nós vamos falar de uma mudança de postura e de mentalidade, de fato, desse colaborador. Não é só ser desligado. Existem protocolos, existem procedimentos, existem normativas que precisam ser seguidas. Mas se esse colaborador ele não está bem emocionalmente, ou ele precisa de um acompanhamento, ou ele precisa ser afastado para que ele possa se cuidar. E isso é bastante preocupante, né, Alex? Com certeza. É um tema assim, muito espinhoso, né, e muito complexo, né? Quando você para pensar, né, é um ciclo onde é difícil você, muitas vezes, parar esses processos ali. Por exemplo, quais são as doenças, doutora, que mais afetam hoje o mundo corporativo? O estresse, a ansiedade, o burnout, né? Nunca se falou tanto em burnout como nós temos falado nesses últimos momentos, que é o esgotamento em decorrência do trabalho, né? Sim. Então, principalmente na área da saúde, nós temos vários colaboradores afastados com crise de pânico, crise de ansiedade, burnout, que são essas doenças que corroboram para o ambiente laboral. Pois é, e todas essas doenças, aí a gente fica naquele efeito Tostines, né? A gente não sabe o que causa essas doenças, se essas doenças são a causa para esses desligamentos, ou ao contrário, porque se a pessoa tem que trabalhar mais por causa da questão financeira, né, e mais na frente acarreta todos esses problemas, a gente sabe qual que é a causa. A causa ali geralmente, a maioria das causas dessas doenças, ela é financeira. Por exemplo, se hoje um enfermeiro ganhasse um valor onde possibilitasse ele não trabalhar em outros 2, 3, 4 lugares, isso talvez diminuiria tanto essa incidência nessas doenças? A senhora acha? Se eu colocar isso, olhando a sua pergunta somente para o viés do trabalho, a gente poderia dizer que sim. Só que a gente não pode esquecer que essa pessoa, ela não é só o trabalho. Existem outras emoções, existem outros contextos onde esse colaborador ou essa pessoa ela está inserida que potencializa as emoções dele. Emoções não tratadas na infância desencadeiam agora na vida adulta. Né? A gente brinca e fala assim, olha, adulto não dá birra, né? Mas Freud vai nos dizer sobre os comportamentos infantilizados. Todos nós temos uma criança dentro de nós e essas crianças aparecem não em birra mais, mas eu olho para ela e falo, não foi com a sua cara, não gostei disso. Peraí, nós somos adultos? Ah, tá, adulto faz o que precisa ser feito. E esse tem sido o cenário atual de responsabilizar adultos. Porque quem faz o que quer ou o que não quer é a criança, que vai lá dar birra. No contexto organizacional, não. O adulto está sendo pago para executar uma função. Claro que eu preciso cuidar do clima, da cultura dessa organização, ter um ambiente ali saudável. Mas potencializar isso ou não, não é só essa responsabilidade da empresa. Eu tenho comportamentos fora. Ah, mas se ele ganhasse mais, quem me garante que salário é balizador para a saúde mental ou não? Porque hoje eu tenho uma geração mais nova, né? A gente brinca dos Jay-Zs, que é a geração Z no mercado de trabalho, que salário não prende eles. O que eles querem? Qualidade de vida. Antigamente, a gente vivia para trabalhar. Hoje, eles trabalham para viver. E aí, nós temos uma mudança de comportamento. Porque a geração lá atrás, a gente falava assim, olha, 10, 20, 30 anos numa empresa. A geração atual fica 3 meses. Nossa, eu fiquei muito tempo lá. 3 meses.
né? Como se 3 meses fosse assim, algo ad eterno. E é justamente nessa mudança da relação empregado e empregador, ou trabalho e trabalhador, que nós temos hoje a inserção da saúde mental. Então, eu não posso dizer que é só pelo fato dele ganhar mais ou não, porque se fosse assim, empresários grandiosos não se suicidariam, né, no caso. E nós temos quantos históricos de pessoas muito bem renomadas que cometem o tal ato. E eu tenho pessoas que vivem com salário mínimo e para ele está tudo bem. Então, não é sobre o dinheiro, é sobre como você constrói essa relação. E é isso que está relacionado à saúde mental, a essa construção. Perfeito. E o que fazer, então, doutora? Aproveitando aqui a nossa audiência, que são muitos estudantes da área de saúde, diversos cursos, como fazer essa equação realmente funcionar na prática? Eu me contentar com aquilo que tenho e estar bem com a mente sã? Primeiro que eu acho que a gente nunca vai se contentar, né? Nós somos seres insaciáveis, né? Nós sempre queremos mais, né? Mas eu acho que o primeiro passo é faça terapia. A gente fala tanto, né? Mas terapia... Não, mas de fato, a gente só consegue melhorar ou a gente só consegue mudar uma tomada de decisão a partir do momento que a gente se conhece. E a gente se conhece não pela ótica ou pela lente do outro, pela minha, que isso é muito mais importante. A criança, Lacan vai dizer que ela nasce do desejo. Antes mesmo de ser falada, ela vem do pensamento. Então, antes de você nascer, alguém pensou, alguém desejou você. Ou até mesmo indesejou, né? E é dessa fala desse grande outro sobre mim que eu faço as minhas construções. Então, eu não posso me conhecer a partir da fala do meu pai, da minha mãe, do meu chefe. Eu preciso ter a minha identidade construída e fortalecida, porque a partir disso eu sei o que eu quero, o que eu não quero, onde eu posso, o que eu não posso, aquilo que me faz bem, aquilo que não me faz bem. E a partir disso eu tomo escolhas e posicionamentos conscientes, a partir do meu desejo. E é esse desejo quem vai aparecer para me sustentar nas minhas relações interpessoais, para me sustentar nas minhas relações trabalhistas. Então, o processo psicoterápico, ele permite, né, em todos os aspectos, essa mudança, uma mudança subjetiva. Não é uma mudança da boca para fora, né? É uma tomada de decisão que você vai sustentar esse lugar. Então, o primeiro passo é esse, né? É o processo psicoterápico. O segundo é ter conhecimento técnico, é trocar informações com quem já está mais à frente. Eu acho que isso é sempre importante quando a gente fala de carreira. Se você quer ir mais longe, fala com quem já está lá. Por quê? Porque não há uma linearidade na construção de carreira. A hora você está lá em cima, a hora que você pensa que você está bem, você cai, principalmente na área da saúde, né? A gente tem um alto índice, principalmente na classe médica, de suicídio, primeiro pela facilidade dos opioides, né? E depois pelo estresse, pelo esgotamento, e aí nós temos uma resistência, mas eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu sou da área da saúde, eu não preciso. Entender que a gente precisa é o primeiro passo. Espera aí, eu não estou bem, tem uma luzinha amarela aqui que ela está piscando, então quer dizer que eu preciso sim. Falar daquilo que dói ou até mesmo daquilo que se angustia. Eu acho que quando a gente fala, a fala ela é transformadora. Mas acredita que nesse ponto me chamou a atenção o que a senhora disse, doutora, número de suicídios na classe médica. Realmente a gente tem assim inúmeros casos para falar, né? Muitos casos que ganharam notoriedade, Sim. né? Muitos casos que não são divulgados, obviamente, Sim. por questões óbvias e éticas, mas dentro do ambiente hospitalar a gente tem visto, além do suicídio médico, de muitas outras profissões. Sim, a enfermagem, dos técnicos, dos enfermeiros, né? Da classe da saúde como um todo. Como um todo. Sim. No entanto, uma coisa que me chama a atenção, quando você disse sobre o médico em si, não vem um pouco dessa cultura de que quando eu me abro para alguém, eu estou dando poder a essa pessoa sobre mim? Porque muita gente pensa dessa forma. Se eu vou falar das minhas fragilidades, dos meus anseios, dos meus problemas, eu me torno frágil na frente do outro. Uhum. Mas é um processo de autoconhecimento. Ainda mais depois da disseminação dos 48 leis de poder. Você já viu isso? Tem alguns coaches que trabalham isso. Então, 48. Ai. E a aí produção você... está corrigindo ali. São quantas?
Eu conheço 48, essas 10 eu não... Eu falo isso porque, assim, nossa, Mas é uma febre, as você pessoas falou uma falam. coisa certa, os coachings trabalham, Isso. né? Isso, o psicólogo não. Apesar de ter alguns colegas que são coaches e psicólogos, né, eu venho da linhagem mais lacaniana, freudiana, então eu parto do princípio que tipo de poder você acha que o psicólogo teria quando você se abre para ele? Partindo do princípio da ética e do sigilo dessas informações, o que esse psicólogo poderia fazer com essa informação? Sabe? Sim. E aí é nesse sentido que a gente precisa convidar essa pessoa a pensar. Porque eu entendo que nós temos lugares diferentes. Vou te dar o exemplo do médico. Lá na sala de aula, quando você conduz uma aula para a turma de residência, ou lá no centro cirúrgico, ao conduzir o processo cirúrgico, ali você é o detentor do conhecimento, do saber. E aí a gente brinca até que alguns falam que eu sou o Deus, né? Porque ele tem total domínio técnico e aí, às vezes ele faz aquele paciente de fato reviver. Aquilo é algo extremamente poderoso. Ele estudou para aquilo. Mas no processo psicoterápico é justamente para que ele entenda o seu lugar enquanto pessoa. Lá ele precisa daquilo. Mas será que ele precisa sustentar esse lugar em todos os lugares onde ele está? Em casa, com uma família, nos seus relacionamentos, né? Às vezes ele não mantém um relacionamento. Por quê? Porque ele não sabe se posicionar. Ele não entende que é uma relação a dois e não a um. Então, trabalhar isso é importante. A pergunta foi justamente nesse sentido, porque o poder é viciante, né? E aí, quando a senhora colocou, não, principalmente na classe médica, facilidade no uso de opioide, saber a relação que aquele opioide tem, ou outras drogas anestésicas também, que são muito utilizadas, vem justamente disso. Porque cria-se uma cultura, né, de que você não pode errar, você tem que ser o melhor, você tem que ser o mais inteligente. Você tem que ser o melhor sempre, né? Sempre. E dissociar-se desse personagem é difícil. Então, quando esse personagem começa a demonstrar para outro, para um estranho, né, as suas fragilidades, os seus anseios, as suas limitações, isso confere a ele, a essa pessoa, muitas vezes, aquele sentimento. Eu não vou me abrir porque isso vai me tornar menor. Né? Era nesse sentido. Isso. E aí é onde a gente precisa entender que são lugares diferentes. Lá na classe médica, né, vamos supor ali naquela reunião, no centro cirúrgico, ele precisa manter aquele lugar. Só que esse lugar ele pode ser olhado de uma forma mais leve, no sentido de que aqui eu preciso me posicionar assim, e ele entende o porquê que ele precisa se posicionar assim. Entender, fazer esse movimento de entender o porquê ali é importante que ele se posicione a ele, dá para ele muito mais leveza para que quando ele esteja, por exemplo, na sua casa, ele saiba a diferença de se posicionar com o filho, com a esposa, do que ter que se posicionar no centro cirúrgico. Porque no ambiente corporativo, nós somos convocados a tomar e a evidenciar todo o nosso conhecimento. Afinal de contas, alguém está pagando por aquilo. E se ele paga, ele acha que ele tem esse direito. Lá na nossa família, não precisa. Um exemplo, né? Então, entender essa construção. Como que isso se deu para essa pessoa? Será que começou só agora, depois que ele virou médico, ou já vem lá de trás, que ele precisa provar para o outro que ele é bom? Porque, às vezes, ele sabe que ele é muito bom naquilo que ele faz. Mas esse provar para o outro é que, às vezes, deixa essa relação adoecida. E não, de fato, que ele não sabe. Porque, às vezes, ele tem competência técnica para isso. E é por isso que ele está ali naquele lugar. Então, Perfeito. Trabalhar essa construção apazigua aspectos ansiógenos e emocionais desse paciente. Eu já tive muito esse problema de estar em um local e ser aquele personagem, né? Até ambiente de trabalho mesmo. A terapia te ajudou, né? A terapia me ajudou. Que coisa boa. É Isso bom que eu ia falar. Eu fui uma vez num psicólogo por outro motivo e ouvi, por acaso, falei, olha, eu tenho esse problema, eu consegui ver em mim esse problema que eu tento. Por exemplo, eu achava isso horrível, por exemplo, é lógico, você está no trabalho, você tem uma postura diferente, você está em casa, mas eu tinha uma skin para o trabalho, eu tinha uma skin para casa, era um personagem diferente. E o que eu ouvi foi o seguinte, que ela falou assim, nossa, isso deve ser muito difícil para você. Ponto. Acertou. Era muito difícil. E segundo, e você está perdendo muito, porque
Hoje foi a primeira vez que eu ouvi essa questão das 48 leis do poder. Hoje em dia é uma coisa que está muito enfatizada isso, né? Essa divulgação de que você não deve demonstrar fraqueza, isso. E ela falou assim, isso é um problema muito grande, porque você tem que ser você, né? Você tem que ser você. A partir do momento que você vai ser você, todo esse medo de que as pessoas pensam outra coisa, vai desaparecer. Começa a fazer testes, né? Começa a fazer testes ali nas pessoas que estão perto de você, você vai saindo daquelas mais distantes, você vai ver que vai ter momento que você vai ser você em qualquer lugar. Isso aconteceu comigo. Hoje eu não tenho vergonha de falar a pessoa falar alguma coisa, porque eu sei quem eu sou, né? Então isso fez uma diferença muito grande para mim. Então era uma coisa que eu queria falar. E outra coisa, é uma pergunta, psicólogo é só para quem está doente? Não, mas psicólogo é para todos. Assim como o médico, com as suas especializações, está para todos, o psicólogo também. A gente tem, né, inclusive eu acho que isso é um grande tabu na nossa sociedade, que vem sendo quebrado, inclusive com o avanço dos posicionamentos da psicologia enquanto saúde mental, enquanto ciência, que psicologia ou que psicólogo era coisa de doido. Hoje a gente passa a entender um posicionamento como esse seu, né? Que você não estava doente, você tinha ali algo que estava te incomodando de cunho emocional, mas que o acompanhamento psicoterápico ou psicólogo, ele não é para doido. Muito pelo contrário, é porque a gente precisa tolerar pessoas que não fazem terapia ou pessoas que não têm ali a vida bem resolvida. Então, a gente faz terapia, na grande maioria, para aprender a lidar com quem não faz terapia. Porque o maior problema não é sobre aquilo que eu sinto, é sobre como eu vou responder aquilo que o outro me traz. Porque, às vezes, aquilo que o outro me traz, inclusive no cenário organizacional, esbarra no meu pessoa, na minha pessoa, no meu eu. E aí eu falo assim, isso é pessoal ou é profissional? E aí, se você não sabe blindar, se você não aprendeu e você não entendeu, você pega o carro, bate e arrebenta tudo. E acha que a culpa é do outro, enquanto, na verdade, no processo psicoterápico, nós vamos trabalhar a autorresponsabilização. Sartre vai falar, não é aquilo que fizeram com você, mas é o que você faz daquilo que fizeram com você. Isso é muito mais importante e isso serve para qualquer contexto da vida do ser humano. O outro pode fazer e falar o que você quiser, mas quando você sabe quem você é, aquilo que fizeram passa a ser irrelevante. É aquilo que você constrói a partir disso. E acho que para isso serve o processo psicoterápico. Autoconhecimento. Sim. Poderíamos resumir em autoconhecimento, saber quem realmente você é. E aí eu te pergunto, o que é o autoconhecimento, né? Se não uma ressignificação de tudo isso, de tudo aquilo que fizeram com você. Mergulhar naquilo que é mais difícil, em você mesmo. Sim, nesse oceano azul. E aí encontrar as respostas. Ou não, porque você pode não gostar das respostas que você vai encontrar ou não encontrar uma resposta, né? Sim. A gente precisa estar preparado para tudo isso no processo psicoterápico. Exatamente. Para isso a gente precisa de bons profissionais que norteiem isso. E quando a gente fala nesse rol, doutora, de vários profissionais, a gente fala muito da psicologia. Mas em alguns casos a psicologia e a medicina trabalham muito próximos. Porque nós temos ali, né, lógico, pegando só o cunho da parte de saúde mental, não pegando a psicologia no apoio às especialidades médicas, né, porque aí é um outro viés, né, que pode ser até um gancho para uma próxima entrevista, falar disso. Então, nós temos, junto à psicologia, a psiquiatria, que é a especialidade médica, né, mais conhecida da mente. E também, como a gente teve o boom da psicologia, a gente está tendo um boom, né? Inclusive tem cursos aí enormes que tem milhares e milhares e milhares de alunos, são os psicanalistas. Sim. Né? E aí, então, a gente tem hoje 3 vertentes de cuidar de si, né? Lógico, cada um dentro de uma seara. E na visão da psicologia, em que momento o psiquiatra ele é recrutado para um acompanhamento? Olha, eu vou te falar da minha experiência para te responder isso, né? Até alguns anos atrás, eu tinha muito receio de encaminhar alguns pacientes para psiquiatras. Por quê? Porque todos os psiquiatras era só intervenção medicamentosa.
né? E aí, assim como tem também, né, os psiquiatras que têm uma resistência de alguns profissionais da área. Basicamente, alopatia. Isso, Tá. né? E aí, por quê? Porque hoje a gente entende que não é só o emocional. Eu preciso de uma regulação, em alguns cenários eu preciso de uma intervenção química ali naquele corpo, vamos assim dizer. Então, quando eu encaminho um paciente, né? Primeiro que se ele me chega com laudo, né? Eu sou TDAH, eu tenho isso, então, e aí a gente precisa de fato do médico para fechar diagnóstico, para fazer as intervenções médicas necessárias. Agora, existem cenários onde a gente tem um paciente que ele vem para um acompanhamento psicológico e aí a gente percebe que ao longo desse tratamento, uma intervenção medicamentosa iria ajudar a parte química desse paciente a responder melhor esse tratamento. Aí a gente faz o encaminhamento, né? Eu já tive pacientes, inclusive, que a gente encaminhou para o psiquiatra porque o processo psicoterápico, mesmo sendo feito 2 vezes na semana, ele precisava de mais. Só que esse não era um mais da psicologia, era uma resposta física que eu precisava daquele corpo agora. Porque se ele não levanta, ele não responde, ele não come, ele não anda, ele quer ficar em um estado vegetativo... Peraí, não, eu não estou falando só de uma fala. Ela é importante, ela é essencial, mas eu também preciso de uma ajuda ali psicoativa para fazer aquele aparelho funcionar melhor. Então, nesses cenários, a gente casa muito bem com a psiquiatria. E aí a gente para de disseminar, que a gente não precisa, não, muito pelo contrário. Acho que as duas ciências, elas andam de mãos dadas ali, lado a lado. Mas, desde que a gente tenha bons profissionais. Hoje é o cenário que a gente vê. Há 20 anos atrás, quando a gente falava de... ou melhor, há 20 anos atrás, era uma cultura do médico centrista. Né? Todo o tratamento ficava só com o profissional médico. Com o passar do tempo, nas últimas décadas, a própria população começou a entender que eu preciso do médico, eu preciso de um terapeuta, eu preciso do psicólogo, eu preciso de diversos outros profissionais que me deem um conforto, que me deem esperança e que podem me levar até mesmo à cura. Né? Então, nesse cenário, eu fiz a pergunta dirigindo, justamente, quando o psicólogo encaminha para o médico. Só que hoje a gente vê um caminho contrário também, dos médicos buscarem a psicologia, justamente. Que era algo que no passado, né, eu digo isso com a experiência de trabalhar muito em hospital, o que eu mais ouvia de médicos mais antigos isso é frescura, para quê? Psicólogo para quê no hospital? Toma um remedinho, tá tudo toma bem, esse remédio né? e pronto. Porque realmente é a saída fácil, né? A muito pessoa está mal, toma um comprimido mágico, toma uma pílula mágica, pronto, dormi. Resolvi o problema. Não, você não resolveu o problema. Há pouco tempo atrás, eu recebi uma paciente no consultório ela havia terminado um relacionamento, né? E aí, assim, um amor excessivo, e aí ela veio do psiquiatra. O psiquiatra falou para ela assim, você não precisa de remédio, não, você precisa de terapia. Isso aí é outra coisa. O remédio te ajuda a dormir, porque você não está dormindo. Mas o que você precisa não é de remédio, não. Você precisa falar disso aí. O próprio psiquiatra faz o encaminhamento. E aí hoje... nesse caso foi em Goiás. Aqui, Goiânia, o paciente encaminhado para mim, né? Isso é bom porque nesse tipo de coisa, a Goiânia começa a produzir música sertaneja, né? Termo de relacionamento, enfim. A gente não às vezes tem funciona bar, como mas tem bar, né? Aí funciona até como terapia, né? Então, como foi a sua história? É terapêutico, mas não é psicoterapia, tá né? Certo. Mas... Lógico assim, é só uma brincadeira, sim. mas... Mas de fato é isso, né? A gente brinca assim, não, vamos ali tomar uma cerveja, ouvir um sertanejo, porque é terapêutico. É terapêutico, mas não é terapia, não muda, né? Mas de fato, as pessoas encontram subterfúgios nisso também. Na prática de um exercício físico, existem pessoas que viram bodybuilder, vamos assim dizer. O culto ao corpo, porque, não, aqui é a minha terapia. De fato, o exercício físico, ele é terapêutico também. É por isso que a gente faz o encaminhamento. O paciente está depressivo, é terapia, é nutricionista, porque a alimentação influencia, é o personal trainer, né, o educador físico, porque o corpo precisa de movimento. Então, é o terapeuta ocupacional, que muitas vezes não é lembrado, mas assim... Mas está ali, é um profissional muito importante. Né? Então, assim, há uma série de profissionais para que aquele indivíduo tenha uma melhora na qualidade de vida. E justamente por isso a crescente do movimento wellness, né? Bem-estar. E aí a gente entende que para que isso aconteça, para gerenciar tudo isso, é onde a saúde emocional, a cabeça, precisa estar bem. E acho que é um dos grandes, se não o maior desafio dessa vida moderna. Estar com a cabeça bem.
Esse tem sido o nosso desafio atual, né? Cuidar e conscientizar as pessoas. Se a saúde mental, se a cabeça não está bem, como é que nós vamos gerir o restante? Como é que nós vamos sermos bons profissionais, bons esposos, maridos, né? E aí estar em todos os papéis que nos convém, né? Nós somos esposas, mãe, filha, e aí nós somos profissionais, você quer ter uma vida de liberdade, mas será que nós estamos prontos mesmo para lidar com todos esses papéis que a sociedade vem ditando? Você precisa aprender a escolher. Será que você quer? Ou você só está achando que você precisa disso? Porque entre o que eu quero e o que eu preciso tem uma diferença muito grande. Doutora, e de perto, ninguém é normal mesmo? Ai, de médico e de doido, todo mundo tem um pouco. Tem uma frase que eu gosto muito, Se a gente né? chegar perto, todo mundo tem um probleminha? Olha, eu ou acho não? que se chegar pertinho, olhando assim, eu acho que, né? Todos têm algum probleminha. Tem uma frase que eu tem gosto perfeição, muito. né? Tem uma frase que eu gosto muito falando sobre isso, né? É que como a perspectiva muda, né? A vida de longe é uma tragédia, de perto uma comédia. Tudo depende da perspectiva e como você consegue lidar com as situações, né? Sim. Afinal de contas, viver é sofrimento, viver não é fácil. Né? Viver dá trabalho, eu sou adepta a isso, né? Se você não quer sofrer, se você não quer ter trabalho, de fato não tem vida, porque viver requer um esforço diariamente, requer renúncia, requer escolhas, requer posicionamentos, e até o fato de você não escolher, ainda assim é uma escolha. Você que está escolhendo em ser omisso nessa situação, seja em fazer uma carga horária de trabalho excessiva, é uma escolha, barrar o outro quando ele passa da linha do limite, é uma escolha. Então, nós somos convocados nessa vida a nos posicionar sempre. A diferença é que uns aprendem pela dor, outros aprendem no processo psicoterápico, né? E outros aprendem com as experiências da vida. E quando a senhora coloca dessa forma, doutora, quando a gente começa a analisar de forma retrospectiva, pegando gerações, né? Nós tivemos uma geração, tipo anos 80, 90, em que você tem que aguentar tudo, você é forte, cai e levanta. Depois nós tivemos um segundo momento que já começou, anos 2000, já começou a mudar essa perspectiva, que nem todo mundo precisa ser um super-homem, enfim. Só que a gente chega em 2020, a gente começa a verificar que não se torna nem uma coisa nem outra. É a geração nem forte, nem fraco. Nem forte, nem fraco. E aí a gente fica morno, né? E a vida não pode ser simplesmente morna, né? A gente tem que alternar justamente isso. E aí o desafio da psicologia, né? Seja ela organizacional, seja ela clínica, de ajudar a tratar as pessoas, né? De oferecer tratamento, alento, compreensão aos pacientes. Na sua percepção, você acha que isso é um fenômeno social que está levando para uma determinada direção ou é apenas uma fase, né, de entendimento que as pessoas estão meio no estado de estase? Estou parado aqui e não consigo fazer decisão. Quando a gente olha para uma construção geracional, né, se eu for pegar ali 10, 20 anos atrás, os anos 2000, a década de 80, nós temos mudanças significativas porque nós temos vários aspectos para aquilo. Né? A década de 80, a gente vai falar daquela geração que, de fato, ainda vem do cenário da roça, vamos assim dizer, que precisou construir algo. A geração 2000, ela pegou muita coisa pronta. Não sabe se o preço de construir o lugar onde eles estão. E quando eu não sei o valor que aquilo tem, porque preço é diferente de valor, para mim é mais fácil. A geração que, no sentido de eu quero dar tudo o que eu não tive para o meu filho, que é, de fato, a geração dos anos 80, década de 90 ali, eu quero dar tudo que eu não tive. Trabalhou-se, deu tudo no aspecto financeiro, mas e no aspecto emocional? A geração da década de 2000 para frente agora tem um discurso diferente. Eu não preciso dar tudo para ele, não. Mas eu quero ver ele crescer, eu quero ver ele se desenvolver, eu quero ser um pai presente, apesar de toda a desconstrução que nós ainda temos no aspecto do pai, né, no contexto social, mas a gente percebe que para esta atual sociedade, a presença é muito mais importante do que o presente.
Porém, se eu puder dar os dois, seria ótimo, excelente, né? Mas, ainda assim, essa mudança ela é importante. Eu posso acrescentar um outro aspecto nessa sua Claro. analogia, que seria a terceirização? Também, né? Porque hoje eu quero terceirizar para a escola que a responsabilidade de educar é dela. Não, errada. Responsabilidade de educar uma criança é do pai, da mãe ou dos cuidadores dessa criança. Independentemente do pai, né, da figura feminina ou masculina. É daqueles que têm a tutela dessa criança. A escola está ali para ensinar a educação básica, vamos assim dizer. Caráter a gente constrói dentro de casa. E essa é uma responsabilidade que eu não posso terceirizar para a escola. É por isso que eu tenho, inclusive, uma sobrecarga emocional dos professores, né? Porque como eu tenho crianças sem limite. como professor, eu sempre disse que educação e ensino são coisas totalmente distintas. Você pode ser ensinado a fazer algo, né? Então, ou seja, eu posso ser ensinado a operar, no caso do médico, Sim. a fazer uma avaliação psicológica, no caso do psicólogo, a fazer um exame de laboratório, a dispensar um medicamento. Isso, nesse contexto de explicação, é ensino. Eu aprendi isso, eu domino essa técnica. Agora, a educação é algo muito mais amplo, que necessita de valores, que necessitam. E eu sempre brinco que o ser humano ele precisa acreditar em algo, né? Você precisa ter a influência social, a influência do lar, onde você vive, né? E assim a gente consegue entender o respeito, a tolerância, a conviver em sociedade, aprende limites. Principalmente, né? Porque hoje eu acho que falta aprender Exatamente, limites. por isso que eu ia chegar na pergunta. Porque o que a gente percebe hoje na sociedade é: eu tenho direito a tudo, mas eu não tenho dever a nada. Eu não sou obrigada a isso, né? Exatamente. É o que a gente mais escuta. Mas eu existo, eu mereço. Né? Eu costumo dizer com alguns alunos, lógico que são alunos da graduação, né? E de vários cursos, em especial na medicina, eu falei: olha, você não é nada especial. Tá? Você é uma matéria orgânica que só pelo fato de estar vivo, né, e ter funções biológicas funcionantes aí não quer dizer nada. Seu fim vai ser o mesmo de todo mundo, você vai virar adubo como todo mundo, e isso não vai mudar. Diferente só se virar cinza, né? Porque mas de certa forma vira adubo, porque tem verdade. composto orgânico ali. E tem os que falam assim, não pedir para nascer. Não pedir para nascer, enfim. Aí você tem que falar, mas já que nasceu, vamos virar gente, né? Exatamente. Então, eu costumo sempre colocar isso de que você realmente não é obrigado a nada. Sim. Mas a partir do momento que você está em um grupo, por exemplo, dentro de uma sala de aula, vai existir horários, hierarquia, atividades, regras, normas. deveres, normas. Só que o que me aparenta cada vez mais é que a cada mês que passa, a cada ano que passa, a gente pega, na graduação em especial, pessoas mais imaturas, mais inseguras, menos preparadas para tudo. Principalmente, aí vem o foco da questão, para receber um não. Por que é tão difícil as pessoas aceitarem o não atualmente? Acho que ninguém gosta do não, né? Mas o não, ele vem de fato para nortear aquele caminho do limite, do que eu posso e daquilo que eu não posso. Essa construção de não aceitar o não, infelizmente, é aquela criança que ela não aceitou, que ela não foi frustrada lá na infância, onde lá, provavelmente dentro de casa, ela teve tudo a tempo e a hora. Por quê? Porque se ela for no supermercado comigo e ela der birra, ela leva o brinquedinho, ela leva o chocolate. E não... Se ela vai no supermercado, que me perdoem aqueles que pensam de maneira diferente, mas eu ainda sou um pouco mais ortodoxa, eu acho que tem que chorar. Faz bem, ela vai aprender que ela não vai ter tudo no tempo e na hora que ela quer, ela vai aprender o que é limite, ela vai aprender o que é autoridade, sabe? As crianças precisam disso. Amar não é dar tudo. Aonde se tem tudo, eu desconfio que não haja amor. Porque amar também é limite. A partir do momento que eu ensino para uma criança qual é o limite do toque do corpo dela, que ela precisa aceitar que o outro toque, eu estou ensinando para ela o que é amor. A partir do momento que eu ensino para aquela criança que ela não vai ter o doce lá na birra do supermercado, eu estou dizendo para ela que aquilo também é amor, porque às vezes não é hora de comer o doce, às vezes ela nem pode comer o doce, se ela comer, ela passa mal. Ah, mas tadinha, não pode chorar. Pode. Sabe por quê? Porque a criança, sendo frustrada agora, ela vai crescer entendendo que essa é uma construção da vida, que ela não tem tudo a hora que ela quer.
ela começa a entender que, para se ter algo, ela vai ter que construir isso também. E quem é responsável por ensinar isso para a criança é os cuidadores. Então, a gente pode fazer, de novo, uma analogia aqui, falando que muita coisa que a gente perdeu, né, eu digo de forma geracional, faz falta hoje em dia, né? Sim, que é entender com certeza, os processos. com certeza. Eu tenho uma tese que a gente começou a piorar a partir do processo de despamonhização. A senhora conhece? Não, eu não conheço. É porque, como bom goiano que sou, para se fazer pamonha no passado, você ia para um determinado lugar, onde você dividia as pessoas por sexo e função. Né? Aqueles homens desciam. Os homens desciam para o mineral, tinham que pegar o milho, as crianças ficavam ali brincando, enfim, alguém ia acender um fogareiro, um fogão, enfim. As mulheres já começavam na cozinha a preparar os temperos que iriam ali. Depois um outro grupo continuava ali descascando milho, ralando milho, enfim. Depois era passado isso para a cozinha para ser terminado e aí já se fazia a limpeza do local, ou seja, mas chegava às 7 da manhã. Por volta de 1 da tarde, começavam a sair as primeiras pamonhas. Sim. Quem era servido primeiro? Os mais velhos, as crianças e assim por diante. Quando eu digo que esse processo de despamonhização acabou com a sociedade, mas isso é uma tese pessoal, né? E está autorizada a usar também. Obrigada. É porque isso ensinava que, para ter aquela pamonha ali, alguém precisou cavar um buraco, colocar uma semente. Se tudo desse certo, tivesse o sol adequado, sol a contento, a gente poderia ter milho. E se tivéssemos milho, seria possível colhê-lo. E se as espigas estivessem no ponto certo, aí a gente poderia ralar e, quem sabe, ter pamonha. Né? Então, esse ritual, e quando eu uso esse exemplo, serve para tudo. Né? Afinal de contas, hoje uma família se reúne no domingo, vamos almoçar juntos? Vamos. Eu pego algo de plástico, passo numa máquina, muitas vezes, sem nenhum atendente, e aí é me servido um saco de comida e um saco de bebida. A gente sai empurrando os outros, afasta o lixo de uma mesa, senta, e em 10 minutos a refeição se foi. E aí o que acontece? Nossa, como foi bom estar junto em família. Né? E o conceito que nós, seres humanos, tínhamos não é pelo alimento, é pelo momento, é por estar junto, é por compartilhar, é por ouvir, é por preparar. Por isso que aquilo que era tão tradicional, que está morrendo, infelizmente, os almoços de família, as reuniões, ensinavam. Né? Ali a criança convivia com o primo, que não era tão bem comportado, que lhe dava uma dentada, uma mordida, empurrava, ralava, enfim. Né? Você tinha que conviver com os demais parentes. E isso, de certa forma, assim como fazer pamonha, ensinava você a conviver com o diferente, tolerar e assim por diante. E ensinava normas, e hoje a gente está perdendo um pouco isso. Sim, com certeza. A gente está perdendo muito o aspecto da família, né? Porque fazer pamonha, ela eu acho vem... que ela gostou da receita. Eu adorei, porque de fato eu me lembrei que quando eu era mais nova, a gente fazia pamonha na casa da minha avó. Então você comprava ali as mãos de mim, né? Isso. E aí era 2 mãos de mim para fazer as pamonhas. E ali você tinha uma interação. Além de tudo, você tem a transmissão de um saber, né? Geracional. Ou seja, eu aprendi com a minha avó e com a minha mãe como é que se fazia pamonha. E ali você juntava os primos, os parentes, os que você gostava e os que você não gostava. E tinha aquele menino que sempre pegava lá uma lagarta, jogava em cima das meninas, na correria. Ou que pegava a cabeça do milho, assim, cheio de cabelo com a lagarta e vinha pro seu lado, você tinha que sair correndo. E né? sempre tinha um alérgico que se empolava inteiro. Todo. E aquele que era o time da Coca-Cola gelada e o time do café, né? Exatamente. Para pamonha, com queijo ou com jiló. E são esses saberes que hoje nós vamos perdendo. Por quê? São terapias. São, né? E isso, mais do que o processo de terapia, a gente vem falar da construção de memórias. São as memórias afetivas que hoje está tão em voga nas redes sociais. Construindo memórias, tá? Mas a gente constrói memória num story de 30 segundos? Não. As marcas minímicas, né, são geradas de formas profundas. É quando a gente consegue acessar aquilo de mais íntimo que tem daquela pessoa. Esses almoços, as pamonhas, né, as rodas que serão feitas no contexto familiar, é isso que fica. O presente que, se você chamar o seu filho hoje ou o seu sobrinho e falar assim, o que você mais gosta, né? E aí ele vai falar assim, eu gosto quando a gente pinta.
Eu gosto quando a gente brinca. Às vezes você comprou para ele o melhor Bob Goods, as melhores canetinhas, ele não sabe. Porque para ele tanto faz, o mais caro ou o mais barato, né? Ele só quer o pintar. Então, não é sobre o valor agregado a tudo isso, é sobre o preço, né? Não é sobre o preço agregado, mas é sobre o valor que nós agregamos a essas atividades com essas crianças. E isso se esbarra na vida profissional, porque para fazer pamonha tem todo um processo. Primeiro um planta, o outro colhe, depois você limpa a espiga, você rala, você tempera. Se for de doce, tem que colocar a gordura, né? E aí tem que saber que para dar o doce certo, você tem que pôr um pouquinho de sal para dar uma temperada. Realmente você já aprendeu a fazer pamonha? Já sei fazer pamonha. E esse é o processo da vida. Mas hoje em dia o pessoal compra mexerica descascada. Então, né? E aí é justamente essa praticidade que, ao mesmo tempo, traz para a gente a questão daquilo ser assim tão comum, tão efêmero, né? Nós não criamos mais conexões. Nós criamos, oi, tudo bem? 30 segundos, vamos tirar uma foto, né? Posta que te amo e é isso, pronto, vira para lá e dorme. Não, a gente não tem mais aquele tempo à mesa de qualidade. Eu só consigo passar caráter, princípios e valores para uma criança, para que na vida adulta ela tenha esse princípio básico, quando a gente senta com ela para ensinar, quando a gente senta com ela à mesa, quando a gente faz esse acompanhamento. Desenvolvimento infantil é isso, um a um. A criança não sabe tabuada, como é que a gente fazia tabuada? Você comprava a cartilhazinha e falava, você tem que decorar. E se não decorasse, tinha pai que dava umas varadinhas, né? Outros punha de castigo, mas as crianças sabiam a tabuada. Por quê? Não era porque ele apanhava ou porque ele tinha que decorar, é porque tinha uma presença de um pai ou de um cuidador, né? Que ensinava aquilo para aquela criança. Hoje não, hoje a gente dá a tela do telefone e fala, vê esse vídeo aí e aprende. Mas talvez seja justamente isso, eu até disse isso em outro podcast, né, Alex? A gente hoje tem tanta facilidade, doutora, que tá ficando difícil. Qualquer assunto que a gente comente com qualquer pessoa, eu já ouvi falar. Vamos conversar mais sobre isso? Não, em algum momento. Então, eu costumo sempre dizer que a gente vive... Todo mundo detém um mar de conhecimento, mas dentro de uma superficialidade absurda. Então, eu falo que nós temos um mar de imbecilidades, com perdão da palavra, né? Porque hoje a gente joga no chat GPT até o texto e fala, melhore. E, de fato, ele traz ali, às vezes, uma performance até melhor do que aquela que a gente escreveu. Mas isso não geraria isolamento? Também, além de um isolamento, me gera uma imbecilidade, porque eu posso ir para uma rede social e lá eu protesto, eu faço isso e faço aquilo, e a hora que eu preciso me posicionar no presencial, eu tenho crise de ansiedade. Não é que a crise de ansiedade, ela é uma imbecilidade, não, muito pelo contrário, mas ela me mostra a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade. Por que eu sou tão bom numa tela, mas quando no presencial, aluno, sou professora, é tão bom no trabalho escrito, porque ele foi lá no GPT e colocou tudo, a hora que ele tem que ir para frente apresentar, ele não consegue. Ou seja, nós estamos cobrindo, jogando para debaixo do tapete a conta que daqui a pouco vai chegar. Nas nossas rodas em casa, nas construções da pamonha, a gente não tem o medo de descrever a receita da pamonha porque nós aprendemos como que fazia. Viu a mãe, a avó, né, e tererê fazer. Hoje, eu posso até não ter o domínio técnico, mas eu sei que se você fizer, eu vou conseguir te ajudar. Então, esse saber nós estamos perdendo. E é justamente pela falta de referência desse grande outro sobre nós que nós temos, sim, na grande maioria das vezes, a vulnerabilidade do aspecto emocional da nossa juventude. Qual é a referência materna, paterna ou de autoridade que essa pessoa tem dentro de casa? Qual é a base? Será que a base vem sendo bem construída? Porque hoje é muito comum chegar para nós no cenário organizacional jovens com 18, 19, 20 anos que têm crise de ansiedade. Quando você cobra dele um relatório, não dou conta, não sei, vou fazer. Aí você tem que chamar, você tem que conversar, você tem que apaziguar uma situação. Porque na grande maioria ele só chegava no mercado, dava birra e ganhava o que ele queria. Isso deságua todos os nossos comportamentos infantis, da construção da tenra infância até a vida adulta, ela deságua no cenário organizacional.
ou a gente amadurece e se desenvolve enquanto pessoa, enquanto profissional, ou a gente vai ter ali a lei de Pareto, né? 29-30, 29-30. Vai estar 30 sempre? Não. Sempre vai ter um aspecto que vai estar 29. Só que eu preciso estar preparado para entender que naquele 29 eu preciso trabalhar e melhorar. Eu preciso, não é o outro quem tem que me dizer. O outro, ele até vai me apontar uma direção nos feedbacks. Mas se ele me apontar a direção e eu não seguir por ela, quem fica no prejuízo, ainda assim sou eu. E é tão interessante que esse assunto, quanto mais a gente conhece, né, Alex? Menos ele se esgota. E mais se aprende, né? O autoconhecimento e o conhecimento é fantástico. E falar sobre essas questões emocionais, ela é mais que necessário. Doutora, o que mais a senhora gostaria de falar, né? Aproveitando aqui, a gente está encerrando o podcast, gostaria de falar para o nosso público, deixar um recado aí, principalmente por esse janeiro branco, né? E essas pessoas estão passando por essas dificuldades aí, o que elas devem fazer? Então, em primeiro lugar, peça ajuda. Né? Você não está sozinho. Acho que entender esse conceito, entender que, de fato, você pode ter um profissional preparado que vai te auxiliar a passar por, seja um momento de dificuldade, de tristeza, de dúvida, de luto, né? Pode ser um facilitador, aquele que facilita o caminho em meio às dores da vida. Ninguém procura um psicólogo quando está tudo bem, de fato. Só que hoje nós vivemos numa sociedade tão imediatista que esse imediatismo ele vem desencadeando os aspectos emocionais e nos mostra e nos evidencia a nossa incapacidade de lidar com algumas situações. Então, entender que você não é a Mulher Maravilha e não é o Homem de Ferro é extremamente importante. Nós somos seres humanos. No final, vamos todos para o mesmo lugar, né? Mas que nós, enquanto adultos funcionais, nós podemos evoluir, nós podemos melhorar e nós podemos ter profissionais éticos e capacitados para conduzir esse caminho. Acho que Janeiro Branco, a campanha ela foi justamente escolhida para o mês de janeiro, né? A cor branca vem realmente fazendo uma alusão a um início, a paz, a reescrever uma nova história, né? Porque a gente para no início do ano para traçar novas metas e talvez a meta mais importante para você conquistar as outras seja cuidar de você, né? Não tem como você querer alcançar as outras metas se você não tem saúde emocional para isso. O corpo pode estar bom, mas quem domina é a cabeça, né? A ciência nos comprova isso, que é as nossas emoções, é a nossa energia psíquica ali depositada quem faz com que o restante possa fluir. A nossa força física, a nossa força espiritual, que também é extremamente importante, né? A fé, ela entra nas nossas ciências, na pesquisa, como um balizador, como um sustento de uma melhora desse paciente. Então, procure, de fato, aquele processo que vai te auxiliar, aquele profissional que você sente segurança. Foi nenhum, não gostou, vai em outro. É igual trocar de namorada. Tá com esse aqui, tá bom, não enjoei, cansei, não tá me fazendo mais sentido, procura outro, né? Então, mas procure uma ajuda, não se sinta sozinho e a gente tem vários profissionais que podem te auxiliar a dar esse passo de autocuidado nesse janeiro branco. Perfeito. Bem, Alex, acho que a gente só tem a agradecer e já quer marcar um próximo? Vamos deixar agendado já. E convidá-la, né? Já convidei aqui em off, mas para participar de Saúde em Evidência, o espaço está aberto. Se quiser mandar um artigo para a gente, se quiser mandar repercutir as notícias, está à sua disposição, doutora. Obrigada, meninos, mais uma vez. Fico muito feliz pelo convite, pela confiança, né, de estar aqui, de falar de um tema tão importante, né, e tão necessário que é saúde mental. Perfeito. Nós que agradecemos, né, Alex? Até os meninos, né? Chamar a gente de menino. Somos jovens há mais tempo. Pessoal, muito obrigado. Vamos encerrar por agora. O Jeff encerra aí. Fique ligado nas redes sociais do Saúde e Evidência. Eu, o Alex e todo esse time, inclusive a produção, que está logo ali, trabalhando bastante, está à sua disposição, sempre com profissionais de referência, assim como a nossa convidada de hoje. Meu muito obrigado e até o próximo. Perfeito. Fechou. Obrigada, meninos. Muito bom esse bate-papo. Achou interessante.